você só dá aula? Quem é professor provavelmente ouviu isso, porque aparentemente ser professor não é o suficiente. Ficar acordado durante a madrugada, gravando, editando, subindo vídeo no YouTube e depois fazer a aula com os alunos, conversar com eles, tirar dúvidas, não é o bastante. Para a maioria dos pais, o que é importante é manter o aluno fora de casa como se o professor fosse uma babá, um cuidador. Essa é a grande realidade. Muitos pais, eu não estou falando todos, mas muitos pais simplesmente não dão atenção aos seus filhos e colocam toda a responsabilidade sobre a criação deles na escola, no professor. O professor é responsável por educar essas crianças. A minha pergunta é: qual foi a última vez que você conversou com seu filho, abraçou ele? Educar uma criança, criar uma criança, não é simplesmente você dar tudo de material que ela precisa. É preciso ter responsabilidade afetiva. É inaceitável que seja o professor a única pessoa que perceba que um aluno está cortando o braço. É a única pessoa que perceba que aquele aluno está com depressão. É inaceitável que os pais coloquem todo o peso da criação de uma criança na escola nos professores. E aí o que acontece? Eles vão na escola ameaçar os professores de entrar na justiça se aquele aluno não passar de ano, ameaçar os professores se os professores não estão dando atenção suficiente para aquele aluno, ou que estão cobrando demais quando o aluno não se comporta de uma maneira adequada ao ambiente escolar. E você sabe que muitas vezes um aluno não se comporta, ou que o aluno exige demais a atenção do professor, porque o professor é o único adulto que dá atenção àquele aluno. Eu já presenciei isso, eu já sentei na frente de pais e os pais davam muito mais atenção ao celular ou ao outro filho na presença da criança. A gente tem que começar a assumir responsabilidades e cobrar a responsabilidade de quem é devido. O Estado, a escola, a prefeitura não vai conseguir resolver tudo. Você, pai, tem que assumir parte da sua responsabilidade na criação do seu filho. Isso não significa comprar um videogame caro para ele. Significa ser pai, ser mãe, estar presente. Eu sei que é difícil, todo mundo está trabalhando muito mais, mas vamos ser muito sinceros, isso não é desculpa para você ser um pai ausente. Assuma a responsabilidade com seu filho. Nós, professores, estamos sobrecarregados. Ou você acha que é fácil ir para muitas escolas onde os professores correm risco de ser assaltados, perder seu carro, perder sua mochila, perder sua vida? E quando está na escola e não é isso, chega um pai um pouco mais fora do normal e ameaça agredir um professor. Ou ameaça de processo. Ser professor é desgastante. É uma tarefa árdua. E aparentemente a gente não faz o bastante. Porque, segundo o novo decreto que a gente tem em mãos, é que os professores têm que dar aula presencial e dar aula online, porque os alunos têm a opção de não voltar da pandemia. Mas então quer dizer que os professores vão descobrir uma nova habilidade especial. A gente vai se multiplicar, a gente vai ser dois professores. Vai ser aula professor presencial e professor online. Obviamente não vai ter nenhum acréscimo de horas aula. Obviamente isso porque os professores são vagabundos, que não trabalham o suficiente, não é? A educação não é valorizada. Então, meu amigo professor, é duro, é difícil. Mas a gente continua. A gente continua porque a gente acredita que a educação tem um processo transformador. A gente acredita porque quando a gente está na sala de aula e a gente dá uma aula maravilhosa, a gente percebe no olhar do aluno que a gente conseguiu mudar a vida dele. Que ele vai sair daquela aula e vai falar: putz, professor, minha visão sobre o mundo mudou depois da sua aula. Eu já dei aulas assim, aulas incríveis, que quando o aluno termina a aula ele fala: professor, nunca tinha pensado sobre um filme assim, nunca tinha pensado sobre um jogo dessa maneira. E aí você recebe, depois de algum tempo, desse mesmo aluno: pô, professor, obrigado, consegui um emprego graças a você. São essas pequenas coisas que fazem a educação ser maravilhosa e fazem que nós, professores, continuamos na educação. Mesmo a educação, às vezes, sendo muito ingrata com a gente. Talvez não tenha muitas coisas para a gente dizer que a gente pode comemorar. Mas, amigo professor, você está de parabéns.